Vou fazer aqui alguns comentários sobre o índice hoje. Então, eu vou mostrar primeiro essas duas barras aqui que a gente estava comentando lá na sala. Foram aqui comportamentos de armadilha. O preço abriu muito lateral, estava em um contexto desfavorável para operações. Então, é melhor esperar. A gente tinha essa linha de tendência de alta que foi se formando e tinha também uma bem mais macro lá de tendência de baixa, que a gente só viu depois que o preço já tinha tocado aqui, e aí tudo bem também, porque a gente não pega venda, eu pelo menos não pego venda contra muitas barras assim, sem perder mínimas de barras, então eu prefiro não vender essa 16 e acabou que o preço nem fez topo duplo, e aí depois veio direto aqui para queda. Então essas duas barras aqui era a questão lá da armadilha. Quem só evitou de vender abaixo, vender essa barra aqui adiantada, conseguiu evitar aqui um stop, porque o preço nunca veio abaixo da barra, rompeu acima aqui com uma barra que poderia se colocar o mercado no modo sempre comprado. Nem sempre isso funciona, às vezes vai falhar, por isso que é importante a continuidade, mas aqui na questão de momento, aqui acabou dando um trade de compra, eu peguei aqui a compra acima dessa barra, e aí só deu uma parcial e aí depois me tirou aí no 0 a 0 praticamente. E aí essa outra barra aqui é para comentar sobre o que eu falei também, venho falando nos últimos dias, a questão de você achar uma forma de operar e operar sempre parecido. Então aqui o comportamento é praticamente o mesmo. Você tem aqui um contexto bem lateral, o preço vem acima dessa região, consegue finalmente fechar barras acima dessa barra 26, que é uma barra forte, e então deixa um barrão aqui de queda. Se você não se adianta na formação da barra, você espera o rompimento dela, você primeiro já percebe que fechou com um pavio. E aí, segundo, que a barra nunca foi rompida. Então, imediatamente você tem uma barra que vem rapidamente aqui acima, anulando essa barra, uma barra de compra, que é um pullback por cima dessa região, que pode ativar uma compra. Da mesma forma que eu comprei aqui, eu deveria comprar aqui, se eu opero sempre parecido, porque o contexto é razoável, que é muito parecido. Teste por cima da região, teste por cima da região, barra que não rompeu com pavio, compra acima, e faz uma parcial e tenta segurar o restante. Então, essa barra não chegou a romper acima, mas a próxima rompeu imediatamente quando a barra abriu, ela já rompeu acima. Ela rompendo acima, eu já comprei aqui. Então, é um exemplo. Então, eu operei igual as duas vezes. Uma vez deu meio certo, depois do 0 a 0, e essa aqui deu stop. Então, porque veio acima e perdeu todo o momento e voltou muito forte essa barra, e aí já dá para desistir aqui na formação da barra mesmo. Nesse caso aqui eu até virei a mão, mas aqui por outros motivos. Mas é só para mostrar aquele comportamento que eu estava comentando de manhã. E aí a questão aqui de barras vendedoras também hoje daria para monitorar. Eu vou mostrar aqui, daria para monitorar as barras. Tinha algumas barras importantes no dia de venda que também a gente estava monitorando de manhã e depois surgiram outros aí durante o dia. Eu vou comentar algumas. Essa 19 aqui, um outside bar, rompendo linha de tendência. Essa barra aqui foi onde que eu vendi. Entrei vendido aqui. Não lembro agora onde que eu saí. Eu saí aqui embaixo, né? Quando essa barra que a gente comentou que provavelmente seria um feito fade nela. O pessoal entraria contra essa barra. Então eu saí aqui da posição final. E inclusive essa barra também é uma barra que eu posso comentar. É uma barra muito forte, dá para perceber, mas o contexto é errado. É baixo na lateralidade. Duas pernas para cima. Três pernas aqui dá para contar para baixo. E termina com barra forte, contexto errado. Você deveria evitar aqui, vender pelo menos, fica de fora, espera ver o que vai acontecer. Barra 26, barra interessante, barra forte. O preço poderia sim, por bastante tempo, segurar aqui nas máximas dela, na máxima dela, que é o que a gente estava observando e vendo realmente se isso ia acontecer, dar algum sinal aqui para venda nessas defesas. Acabou que não aconteceu, mas a barra 26 ela é ruim também para venda nesse contexto, apesar de forte, você vai estar vendendo baixo em relação à lateralidade. Aqui o preço rompe acima dessa região, tenta criar essa falha aqui para aceleração de alta e não consegue. Então, provavelmente os vendedores da 26 ainda estão defendendo, mesmo que acima aqui ainda entrou defesa. E essa defesa foi muito forte aqui com uma barra externa. E essa é uma barra razoável que, apesar de sobreposta, acabou que foi muito forte nesse contexto, levando aqui para a 26 novamente. Então, talvez isso aqui já seria um contexto um pouco melhor para vender do que vender isso aqui. Do que vender essa barra. E aqui também você já tinha mínima de barra rompida, então L1 que L2, melhor. Então, melhor que vender essas barras, essas duas barras aqui é vender essa aqui e essa aqui. Foram as duas que eu vendi.
por contexto, né? Então eu não só fiz a leitura como eu fiz lá só não faço, não estou fazendo somente a leitura agora como eu também fiz os três, mas agora é muito mais fácil. Lá na hora isso aqui é muito mais difícil. Por isso que é preciso treinar, seja com gráfico parado, seja em replays, é preciso treinar as barras, a leitura, a continuidade para na hora que o mercado está andando você ver que essa barra aqui é ruim, você pelo menos perceber que é ruim para você vender ela. Essa aqui é melhor, essa aqui é melhor. Aqui outras barras. Essa barra aqui também, barra forte, contexto errado, né? Nem preciso dizer nada. Ainda mais que está aqui abaixo aqui da mínima anterior. Forte nesse contexto. Várias barras sem perder mínimas, tudo bem. Melhor não entrar contra. Mas também melhor não vender. Então o que que faz? Não faz nada. Ou espera, ou vende essa aqui então. Que aí você já viu que o preço realmente segurou aqui. Vende essa aqui, não essa aqui. Essa aqui não é uma barra boa para vender. Essa aqui é uma barra que não é tão grande assim, mais aceitável para venda do que essa aqui. Mais baixa, mas mais aceitável para venda, porque agora você já vê que o preço está caindo, ficou abaixo aqui de mínimas, testou só essa região aqui em pullback e continua caindo, com a barra fechando na mínima. Então, ela é melhor que aquelas outras para vender. E acabou que essas barras aqui que iniciaram esse movimento, as barras mais fortes que fizeram no topo, essa barra, ou essa barra forte, ou essa barra, elas foram primeiro deixando gaps aqui. Então tem gapzinhos aqui nas barras, para quem sabe ela monitorar os gaps. E também elas nunca foram testadas. Então se você desenhar aqui uma região de resistência em todas essas barras, o preço não conseguiu vir acima. Então são pontos de defesa. Você não compra até que essas barras não sejam rompidas, alguma delas seja rompida, ou que você não tenha realmente um padrão muito forte de compras lá embaixo. Mas como isso aqui já é tarde no dia, dificilmente você iria achar compras aqui no dia, até porque depois que o preço pega uma tendência assim no dia, tão forte, com a média sem tocar na média, dificilmente o dia vai voltar aí para as altas. Provavelmente o dia fecha na mínima, isso em termos de probabilidade. Muitas vezes ele fecha na mínima ou muito próximo da mínima. Acabou que hoje fechou exatamente na mínima, lá no último tick. Não é regra, mas muitas vezes acontece. E aí, então essa barrinha aqui fez um topinho aqui e que depois levou o movimento a perder fundo. Então é importante você observar. E aí você sabe que não tem compras aqui, não precisa nem falar. Claro que tem várias bases de compra, isso aqui tudo é armadilha, a maioria viraria armadilha. Depois dessa barra, teve outras barras aqui de venda, mas nenhuma conseguiu realmente romper fundo aqui com decisão. Então aqui o preço fica lateral e uma nova barra que leva o mercado talvez a romper fundos é essa barra aqui. Essa aqui também iniciou impulso, mas ela estava bem sobreposta. Essa aqui ela já é rompida na próxima barra. Olha como essa aqui não é rompida na próxima barra. A próxima barra é uma barra interna, não consegue romper ela. Essa aqui, quando formou ela forte, na próxima barra já rompeu ela. Então ela é mais forte, é mais importante. A máxima aqui dela provavelmente entrariam defesas aqui. Os compradores teriam que passar essa região aqui para mostrar em força. Claro que aqui já é muito tarde no dia, dificilmente compradores conseguiriam romper isso aqui para cima, não tinha tempo. Mas eles vieram até a região dessa barra que não conseguiram nem vir na máxima dela e jogou o mercado para baixo novamente. Então, aí algumas coisas que daria para observar hoje no mercado, observando essas barras aqui que eu falei. Também tem alguns tipos de mercado que a gente não entra na frente. Eu acho que é importante comentar também esses tipos aqui de mercado. Quando o preço pega a tendência, isso aqui são barras seguidas sem perder mínimas. Aqui, aqui, você não opera contra isso aqui, não importa o padrão que vinha aqui. É melhor não operar, a não ser que o contexto realmente seja um contexto muito bom e você saiba realmente gerenciar muito bem o risco. Você busca aqui um swing para cima, porque você precisa compensar o teu risco com o retorno, porque a operação é de menor probabilidade. E aqui, depois desse impulso aqui é muito mais difícil ainda comprar, porque agora você está uma tendência mais clara ainda, então você não vai sair comprando. Aqui também, aqui fica um pouco mais parabólico, é verdade. Aqui você tem uma certa inclinação e aqui você acelera. Acelerando tarde na tendência não é um bom sinal. Então, só que você não entra contra. Você só não vai vender aqui, talvez porque acelerou muito, você não vai querer vender aqui embaixo. Se você fosse vender, talvez você iria vender aqui e não aqui nessa última barra. Mas ao mesmo tempo não é motivo suficiente talvez para você entrar na compra. Até porque quem entrou na compra aqui não ganhou nada praticamente, ficou muito tempo aqui parado. E essa aceleração é um sinal que o preço pode estar
chegando em um ponto que vai encontrar dificuldades de continuar a tendência forte de vendas, a tendência de queda. Ele mostra essa característica, tanto ele mostra essa característica e isso funciona tão bem que a partir daqui o preço não cai por muito tempo aqui, talvez mais de uma hora aqui. Ele ficou lateral, ele também não subiu, mas também não caiu, ficou aqui parado, praticamente indo e voltando. E aí lá no final do dia ainda executou mais esse impulso aqui de quedas, mas essa aceleração que acabou que deu uma freada no mercado. Mas até esse tipo aqui de movimento, ou mesmo que seja esse acelerado, a gente não opera contra. Isso aqui é o mínimo, né? Essa alta aqui também, agora pode ser que não pareça tão forte, que tem uma barra aqui negativa no meio. Mas desde a barra 8 aqui, a gente estava monitorando, o preço não perdeu mínimas de barras. Então, eu não entraria aqui nessa barra, por exemplo, mas se tivesse aqui um teste aqui do topo, um topo duplo, aí talvez sim. Mas aí, nesse caso, eu não entraria aqui, mas olha no que eu entrei na 19, eu entrei muito mais baixo. Mas é por outro motivo, quando eu entrei aqui, eu já tinha muito mais confirmações, eu já tinha demonstração muito maior de força. Os compradores que compraram essa barra de 18, que não era um trade errado, acabaram tendo que stopar aqui abaixo. Quando eles stopam abaixo, eu entro não somente com a força, eu entro junto com o stop deles, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui, foi a mesma coisa que eu tentei fazer aqui, deu errado, mas depois fiz aqui. Virei para outro lado e peguei aqui. E acho que depois ainda peguei mais algum scalp, que eu não lembro aonde aí. Acho que era uma barrinha, essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui, deve ser. É, essa barra. O preço estava caindo muito forte. Aqui nesse ponto, mais ou menos, era uma mínima anterior, era muito relevante. E essa aqui deixa uma barra negativa, que dá uma certa impressão de reversão, mas isso aqui muitas vezes vai ser armadilha. Eu vendi aqui ela e consegui, acho que ainda pegar acho que um pouco mais de 200 pontos aí nesse trade. Então, algumas coisas que daria para ver hoje aí no dia.